Fala, meus queridos, show ou não show? Eu sou a 10, está no ar o podcast O Quinto Vento, seu podcast sobre o Atlético Paranaense, produzido pelo canal do YouTube do Quinto Vento, em parceria com a Pacundê Podcasts. Você pode acompanhar nosso programa às segundas e às sextas pelo YouTube e também pelo Spotify, Google Podcasts, Deezer ou qualquer que seja o seu agregador favorito. Você pode participar com a gente pelo nosso grupo do WhatsApp, é só acessar bit.ly/OQV no Zap e mandar o seu áudio sobre o tema da semana. Essa semana o programa está saindo na terça-feira, porque obviamente vocês devem saber, teve jogo na segunda, estávamos lá na Baixada, mas hoje não vamos falar sobre Campeonato Brasileiro. Você sabe que o Atlético já não tem mais chance de cair, empatou com o Palmeiras, né, naquele jeitinho, fazendo o mínimo, né, o Atlético é o time que faz o mínimo no Brasileiro. E então hoje a gente vai começar o nosso esquenta, a nossa semaninha de final de Copa do Brasil, né, Marcão? Exatamente, Adé, um salve para você, para todo mundo que está acompanhando nos agregadores, também no canal do YouTube. E no programa de hoje a gente vai falar de... Não são os maiores jogos da história, mas são jogos, alguns deles são, né? Mas nem todos da lista. Mas a gente separou 5 jogos de Copa do Brasil para já fazer um esquenta, conversar com vocês, para vocês já relembrarem alguns momentos do Atlético. E... enfim, são jogos aí, alguns mais antigos, alguns inclusive dessa campanha de 2021, obviamente jogos de 2019, né? Sim. Mas enfim, jogos legais da gente reviver e relembrar. Exatamente, a gente tem jogos aqui que no fim a gente acabou até eliminados, mas são jogos que a gente considera memoráveis e também a gente já viu muita gente conversando sobre esses jogos. Assim, o Atlético é um clube que teve campanhas e campanhas na Copa do Brasil, né? A gente, ao mesmo tempo que a gente já foi campeão, já foi pra final, a gente tem algumas decepções muito grandes, né? Que a gente pode falar aqui, como caímos pro Tupi. Tem um outro time, cara, que era bem ridículo, que a gente já caiu também. Isso, esse mesmo. A gente caiu pro América de Natal também em 2014, então o Atlético tem momentos e momentos, mas aqui a gente vai lembrar de jogos legais que a gente tem aí, algumas histórias pra relembrar, né, Marcão? Exatamente, jogos legais, como você falou, alguns que a gente acabou sendo eliminado, e eu já convido vocês a, se quiserem adicionar jogos nos comentários, falar sobre algumas histórias que vocês tenham aí em outros jogos, porque obviamente a gente selecionou 5 aqui conversando, mas a gente sabe que tem muito mais jogo legal também pra ser dito, mas em 1 hora de programa, em 40 minutos, só cabe 5 jogos, então é isso. Teve um jogo que você lembrou, inclusive, que não tá na nossa lista, que é o jogo contra o Criciúma, que o Guerron fez 200 gols lá, deu passe pra gol e tal. Esse não tá na nossa lista, mas é um jogo também de Copa do Brasil. Se vocês forem lembrar, tem bastante jogo que aconteceu bastante coisas. O nosso quinto lugar, Marcão, qual que é? O quinto lugar aconteceu em 2007. O Atlético foi jogar o primeiro jogo das... Só deixa eu conferir, foi quartas de final, é isso? Oitavas de final, aliás, é isso? Cara, eu acho que não é nem oitavas, eu acho que é a segunda fase? Segunda fase. Segunda fase da Copa do Brasil 2007. Segunda fase, o Atlético então foi jogar contra o Vitória, perdeu o primeiro jogo de 4-1 lá no Barradão e depois virou na Arena da Baixada, ganhou de 3-0. E o legal desse jogo, e o porquê ele tá aqui, porque é um jogo muito com a cara do Atlético da antiga Arena. Isso vai se lembrar que a gente realmente, a torcida fazia muito a diferença, virava jogos, e esse foi um jogo que teve até mosaico. O time entrou em campo, teve um mosaico do 3-0 e vamos virar, e tinha um clima muito legal na arena de que realmente o Atlético ia conseguir fazer o resultado. Eu lembro que nesse jogo eu vi na Buenos Aires Superior, perto da curva ali com a Getúlio Vargas. Então você participou do mosaico, então? Eu não cheguei a participar do mosaico porque eu cheguei atrasado. Ah, tá. Isso. Sim, teve lá e foi bem mais ou menos na área que eu fiquei. E eu lembro, mas enfim, esse jogo teve um clima muito legal e eu era menor, tava ali na 7ª série, então eu era adolescente ainda, e eu lembro que eu entrei naquele jogo já com a certeza que o Atlético ia pelo menos fazer os 3 gols que precisava. E foi isso que aconteceu. Pode falar sobre. Não, eu ia falar que tem anos, cara, que a gente meio que sente assim, né, cara, que a gente pode até
o Atlético perdeu por 4-1 o primeiro jogo, mas, cara, na volta o estádio tava cheio, teve mosaico falando quanto que o Atlético tinha que fazer, então parecia que não era só você que tinha esse sentimento, parecia que todo mundo meio que tinha certeza que o Atlético ia fazer 3-0 na Baixada. Foda-se, tá ligado? A gente vai passar. E é muito louco disso que em alguns outros momentos da história do Atlético também existe isso, né? Essa remontada. Acho que em um dos jogos até que tá na lista, que é o contra o Grêmio, da remontada, era um sentimento diferente, né? O inverso disso. Mas nesse, acho que era uma coisa que o Atlético devia precisar tanto, passar de fase e tudo. A gente também não era o Atlético de hoje, que ganha título atrás de título. Então eram coisas que o torcedor acabava se apegando. Eu vou dar a escalação só do primeiro e do segundo jogo, falar quem fez os gols, e daí a gente já arremata. O Atlético jogou o jogo no Barradão com Kleber, o goleiro Kleber Mexerica, era ele? Não me lembro do apelido dele. Jean Carlos, lateral direito, Danilo, Erandir e Marcão, essa foi a zaga. Aparentemente o Erandir jogou de zagueiro nesse jogo. O Alan Bahia, que foi quem fez o gol do Atlético, Evandro e Michel, aliás, o Michel, lateral esquerdo, estava num 3-5-2, o Atlético então, e o Ferreira fechando o meio de campo. Na frente jogou Alex Mineiro e Denis Marques, ou seja, não era um time ruim, né, para levar de 4 do Vitória, que aqui não tem ninguém assim de grande destaque assim que eu possa falar. O Apodi jogava no Vitória nessa época, também não vamos se alongar. O Denis Marques, inclusive, foi artilheiro dessa Copa do Brasil com 5 gols, junto com alguns jogadores, mas entre eles o André Lima, pelo Botafogo, foi artilheiro também. E no jogo da volta, inclusive, o Denis Marques marcou 2 gols. Exatamente. Meteu 2 gols, o outro gol foi do Evandro. O Atlético entrou com um time parecido, esquisito, mas entrou com Kleber, Ney, o lateral direito, Jean Carlos, o outro lateral direito, Danilo, Erandir, Marcão, Alan Bahia, Evandro, Ferreira, Denis Marques e Alex Mineiro. Entrou bem, um pouco mais ofensivo, né, o Atlético nesse segundo jogo, e ganhou de 3-0 com 2 gols no primeiro tempo, um do Denis Marques e um do Evandro, e um gol no segundo tempo do Denis Marques para sacramentar. Exatamente, e esse jogo, inclusive, tem uma das narrações mais sensacionais que eu me lembro de ter ouvido, assim, que é a do Moura Júnior, que é maravilhoso, assim, quando o Atlético faz o primeiro, ele grita, é o primeiro, quando ele faz o segundo, é o segundo, e a gente vai ouvir agora o terceiro gol, o gol do Denis Marques aí, para vocês lembrarem desse jogo. Falhou ali a zaga, melhor para Alex Mineiro, melhor também para Ferreira, encarou a marcação, o baixinho, João Carlos passou no vazio, deu break, parou Ferreira, cruzamento da grande área para Denis Marques, pro gol! É o terceiro! Transamérica. Esse jogo, essa Copa do Brasil, a gente passou então pelo Vitória, a gente pegou o Atlético Goianiense, passou também, e a gente caiu pro Fluminense nas quartas de final. O Fluminense que no fim foi campeão numa final contra o Figueirense. Isso aí. Só uma que eu tava comentando aqui, tem a semifinal, uma das semifinais foi... cadê aqui pra eu achar? Ipatinga, não sei quem, né? É Brasiliense e Ipatinga, uma das quartas de final. Que daí passou o Brasiliense, daí o Fluminense pegou o Brasiliense. Fortíssima Copa do Brasil. Que loucura. Show de bola. Qual que é o quarto, Marcão? O quarto jogo é um jogo que eu costumo dizer que a torcida foi ao estádio ver o Ronaldo Fenômeno jogar.
Atlético e Corinthians, enfim, a gente acabou eliminado em 2009, mas o registro fica por aquele 3-2 da Arena, né? Que o Atlético, se não leva aqueles outros 2 gols, ia acabar passando, né? E fez realmente o primeiro tempo avassalador contra o Corinthians. E, enfim, acabou levando 2 gols. Eles até perderam um pênalti nesse jogo, o Chicão perdeu um pênalti. E peças do Atlético nesse jogo do 3-2. O Atlético jogou com Galato no gol, Raul na lateral direita, Chico e 3 zagueiros, Chico, Rodolfo e Antônio Carlos, com Márcio Azevedo na lateral esquerda. Daí do meio de campo tinha Jairo, Marcinho, Fran Sérgio, o Alisson e Rafael Moura. Entrou só uma substituição, entrou o Gustavo Lazzaretti. Foi o único que está registrado aqui. Esse jogo, o legal desse jogo, que o Corinthians jogou com um time de Felipe, Chicão, Diego Sacomã, André Santos, Christian, que jogou no Atlético, Fabinho, Douglas Moraes, Elias, Ronaldo e Dentinho. Não era também um time, tinha grandes nomes aqui, o time do Corinthians, mas o nome que valia era o Ronaldo. E para muita gente nessa época, a gente está falando de 2009, não tá tão distante de 2002 quanto a gente tá hoje em dia. Sim. Então tinha-se um hype muito grande da gente ver o Ronaldo e tudo mais. O Ronaldo acabou sendo substituído no intervalo do jogo. Eu lembro que ele levou uma bolada na mão, acabou quebrando a mão, alguma situação assim, acabou substituído no intervalo, o que até melhorou o Corinthians, que o Ronaldo não pegou na bola também nesse jogo. Esse jogo que era pro Dentinho ter sido expulso numa jogada, né? Que ele quebrou um cara do Atlético, acho que foi isso, sim, que a galera do Atlético reclamou bastante, né? Essa época o Corinthians era muito ajudado pela arbitragem, né? Nesse momento a gente nem fala tanto do Corinthians, por mais que eles estejam bem, aí foram bem do brasileiro, né? Mas não fala. Mas nessa época aí com o Ronaldo e tal, era uma época que era bem difícil jogar contra o Corinthians, e o Atlético saiu 3-0 no primeiro tempo e a gente levou 2 gols ali e tinha um pênalti ainda que eu tava assistindo aqui antes da gente começar a gravar. Eu achei que não foi também, então realmente jogar contra o Corinthians era muito difícil assim. E esse jogo é um jogo que muito torcedor lembra desse jogo. Muita gente sempre fala que esse jogo foi legal e tal. Até nos comentários aqui do YouTube tem muita gente falando que foi um dos melhores jogos que já foram na vida, que enfim, realmente acho que por esse hype do Ronaldo, provavelmente a mídia devia estar infernizando o Brasil com o Corinthians do Ronaldo, e a gente foi lá e meteu 3 cocos no cara no primeiro tempo. No fim, a gente caiu e tal, porque a gente perdeu a volta, mas muita gente lembra com carinho desse jogo. Com 2 gols do Ronaldo, né? Exatamente. Ele era diferenciado, né, cara? Ele jogou demais. Quando ele voltou pro Corinthians, ele jogou demais. Jogo, sim. Nesse jogo. Mas o jogo da ida, quem acabou com o jogo foi o lateral direito Raul, que eu lembro, assim, nossa, ele jogou muito, muito, muito. E eu não me lembro se foi nesse ano que o Atlético foi pra final da Copa São Paulo. Não me lembro, mas foi por aí. Também, mas foi por aí. Era o time do Manuel, né? Que era o time Porque o Raul tinha logo subido. Ele tava recém-promovido, era um dos primeiros jogos. Ele também tinha acabado com a Copa São Paulo. E ele jogou muito bem nessa partida. Tanto que ele faz. Acho que ele dá uma assistência. Ele dá uma assistência pro Rafael Moura. E os gols do Atlético foram do Alisson, Rafael Moura e do Chico, o volante zagueiro. E nesse jogo foi um jogo bem legal mesmo pra torcida e tudo. Por mais que a gente tenha levado 2 gols, a gente ganhou o jogo. E o Atlético era muito menos badalado do que é hoje, né? Eu vou dar o time da final da Copa São Paulo pra você. Aqui tem informação. Vai. Olha o time, cara. Santos no gol. Bom. Raúds, né, na lateral. Manuel e Marcão. E Bruno Costa jogou como lateral esquerdo. Daí Denis, Fran Sérgio, William, Lucas Sotero, Eduardo Salles, o Marcelo entrou nesse jogo e à frente era o Patrick, que também chegou a jogar no coisa. O técnico era o Marquinhos Santos. Olha lá, que tá na Série A hoje em dia. Sim. Vários bons nomes, né? Vários bons jogadores. Alguns realmente não deram em nada, mas uma boa parte deu. O Raul, infelizmente, por questões da vida dele, ele não conseguiu emplacar, mas nessa época aqui, 2009, ele era uma grande promessa. E
uma outra lembrança legal aqui, Rodolfo, né? E Galato também, mas o principal, Márcio Azevedo. O Márcio Azevedo estava dos gols, inclusive. Exato, estava na primeira passagem, na primeira passagem dele pelo Atlético, e ele participou desse jogo aí memorável, e depois o Márcio Azevedo acabou se firmando. Então, não é tão absurdo debater se o Márcio Azevedo é ídolo no Atlético, porque ele participou de momentos legais até mais antigos da história do clube. Mais um ano que a gente caiu pro campeão. O Corinthians foi campeão nesse ano. Vou pôr o gol aqui, já estava ouvindo antes também, que o Kleber Machado tá entristecido, muito entristecido. Eu acho que, se eu não me engano, esse gol que eu vou pôr é o gol do Chico, é o terceiro gol. Vamos ouvir. Veio pelo alto a bola. Toca de cabeça o Rodolfo. Na entrada da área, bateu o Márcio Azevedo, sobrou! Gol! Chico! Do Atlético Paranaense! Aumenta a Por que a gente parou com o Caldeirão depois do gol? Eu me pergunto isso todo dia. A bola sobrou na entrada da área, o Márcio Azevedo chutou. Ela rebateu e sobrou pro Chico. Ele de primeira. Mandou pro gol. Felipe tentou. Não conseguiu espalmar. Bola pro fundo do gol. Chico, camisa 3. Já tinha... O Chico, que pra mim, em 2010, foi um dos melhores jogadores do Atlético, inclusive. Gostava bastante do Chico, cara. Foi. Inclusive, pra mim, o Atlético só brigou até o fim no campeonato pela Libertadores em 2010, porque tinha Neto no gol, Manuel e Rodolfo na zaga e o Chico jogando em primeiro volante. O Atlético era muito forte defensivamente com esses 4 jogadores, principalmente os 3 de linha, né? O Manuel, o Rodolfo e o Chico. E o Chico é outro grande caso emblemático de jogador que só joga no Atlético. Só jogou no Atlético, é verdade. Nossa, ele rodou o foi mundo. Pro Coxa, foi pro Coxa, jogou no Palmeiras, coisa arada, só joga no Atlético. Só então, a gente caiu pro Corinthians, né, aí nessas oitavas. Daí depois o Corinthians pegou o Fluminense, o Vasco, que foi campeão contra o Inter em 2009. Exato. Próximo jogo, Marcão. O próximo jogo da nossa lista, que o meu computador deu uma travadinha, é Atlético e Grêmio, a remontada de 2019. Esse mais fresco na memória, o Atlético vai e joga um jogo horroroso na ida contra o Grêmio. Aquele time bom de 2019, que é bom frisar isso, que o Atlético levou de 2-0 porque se acovardou lá, não chutou uma bola no gol. E na volta, na arena, o clima era muito de, estamos por um milagre, né? Dificilmente vai acontecer a virada. E ela veio, porque os jogadores não estavam no mesmo clima da torcida, sim, aparentemente. E eu lembro que esse jogo pra mim tem algumas coisas marcantes. A primeira é, o Atlético entrou a 200 por hora. O Atlético entrou mordendo, comendo, ganhando todas as divididas. E não vinha naquele momento da temporada demonstrando essa raça, essa vontade, essa intensidade de jogo. Então esse pra mim é o primeiro ponto. O segundo ponto importantíssimo de lembrar, eu adoro lembrar esse ponto desse jogo, o árbitro, acho que era o Wagner Magalhães, ele não deu um pênalti escandaloso pro Grêmio. E o Wellington deu uma cortada na bola. Exato, o Wellington tava com o braço estendido, você que tá no YouTube tá vendo, eu erguei a mão aqui. Ele estava com o braço estendido, o Jeromel cabeceou, a bola ia na direção do gol, foi mão, ele foi no VAR, viu e não deu. Então, obrigado, a gente também gosta de reclamar da arbitragem, mas quando é pra gente, a gente tem que relembrar desse lance. E uma outra questão que foi aquela mudança tática do Thiago Nunes, quando o Atlético não vinha se acertando, ele coloca o Cittadini e, enfim... Virou o disco do Atlético, essa entrada do Cittadini ali como terceiro homem de meio campo, né? Tanto até que no fim ele fez o gol lá na final, né? O Cittadini jogou demais. E tem uma outra coisa que eu lembro desse jogo, que foi uma das faltas mais absurdas que eu já vi na minha vida, que foi a do Kahneman no Cittadini. Cara, o Cittadini cai de orelha no chão. É uma parada absurda, né, cara? Sim, ele foi justamente expulso, né? Sim. Mas ele realmente ergueu o Cittadini. Eu lembrei do lance aqui. Na hora eu fui ao delírio. Meu Deus, ele tem que ser preso. Cara, ele arrebentou. E uma coisa que é legal, acho que a gente nunca citou, que todas as vezes que o Atlético jogou a semifinal da Copa do Brasil, a gente passou pra final. Nenhuma vez a gente caiu na semifinal. Então vamos ouvir o gol do Nicão, né? Mais uma narração bastante memorável aí.
Márcio Azevedo toca aqui na lateral, já coloca o Rony para correr nas costas do Alisson. Jeromel faz a cobertura. Rony tocou para trás. Bruno na trave. Voltou. Nicão. Gol! Estava bem cheia a Baixada. Mas que, assim, as esperanças talvez não tivessem altas, mas a galera foi com do isso. Furacão! Nicão! Vai virar um pandemônio! 16 minutos! O Atlético abre o placar na decisão! O Grêmio, por enquanto, tem a vaga! O Atlético volta pro jogo! Jogada do Rony, cruzou pra trás, Bruno deu no travessão, Nicão com o goleiro caído, parte de direita. Cara, o Atlético fez tudo certo, assim, eu sempre falo, quando você tá saindo atrás aí no placar agregado, se você fizer gol nos primeiros 15 minutos, você já muda o jogo, né? O Atlético fez com 16, né? Ainda tá ali na margem e, cara, fez os gols na hora certa, jogou do jeito certo e no fim todo mundo acertou os pênaltis, o Santos conseguiu ir lá e pegar o último. E uma defesa difícil de pênalti, porque não é aquele pênalti que o cara bate no meio do gol, ou que o cara do Grêmio não bateu mal o pênalti, bateu no cantinho, e o Santos pegou. Vamos ouvir, conseguir pegar aqui bem na hora do pênalti, vamos ouvir o pênalti também. Da casa, se perder PP. acaba, tem que fazer pra continuar. Vem PP do outro lado, o Santos, PP olha, bate, bem no cantinho, uma defesa muito difícil. Quebra o muro, o Furacão acabou! O Atlético, pela segunda vez na história, é finalista da Copa do Brasil! Fio. E, assim, óbvio, a torcida no começo do jogo não tava tão esperançosa e tudo, tinha uns mais otimistas. Mas quando o enredo começou a acontecer, o Atlético começou a dominar amplamente o jogo, o Grêmio quase não assustou o Atlético. E aquele time de 2019 era um time intenso, que é muito em cima, atacava, criava muita chance de gol, sempre cruzava com 3, 4, 5 jogadores na área. E quando sai esse gol logo no começo, eu acho que ali a torcida já falou, opa, falta um agora só, né, pra gente empatar. Então acho que isso é legal de falar, que a torcida, o time inflamou a torcida, porque a torcida, óbvio que ela ajuda, ela apoia, mas o time precisa contribuir. E nesse jogo, definitivamente, o time inflamou muito a torcida. E acho que no jogo do Vitória, no Atlético e Vitória, que a gente colocou a narração no começo, acho que o frisson dos dois gols é muito parecido. Sim. Então fala um pouco do que é a importância do jogo. Óbvio, aquele jogo com o Vitória não tinha tanta importância como uma semifinal de Copa do Brasil, mas o hype da torcida, o que a torcida tava sentindo ali, pareceu um frisson muito parecido. Show demais. Qual que é o segundo, Marcão? O segundo jogo que a gente selecionou nessa lista de 5 é Atlético 3, Flamengo 0 na Copa do Brasil desse ano, de 2021, que a gente empatou o primeiro jogo em 2-2 aqui na Arena, né? Com aquele pênalti duvidoso, questionável, esquisito que o árbitro apitou. Eu não me lembro quem que era o árbitro. E o jogo da volta, que o Atlético massacrou, passeou em cima do Flamengo. Ah, mas o Flamengo chutou 36 bolas no gol e perdeu de 3-0. Então a gente massacrou os caras, uma goleada linda. Exatamente, é importante, agora tá fresco na memória, mas é importante a gente lembrar que, assim, o Flamengo badaladíssimo, né? Tal qual eu falei sobre o Corinthians de 2007, o Flamengo realmente é um time, tava muito badalado, eles estavam começando a cair de produção, que nesse momento a gente sabe aí que eles não ganharam nada no ano, mas eu lembro que quando saiu o sorteio e tal, o Flamengo tava ganhando todos os jogos de pelo menos 3 gols de diferença. E continuou assim até muito pouco tempo antes desse jogo do Atlético. O Flamengo era franco favorito, conseguiu um empate fora de casa, o Atlético realmente era o azarão desse jogo, e até galera que acompanha a gente sabe que a gente tava tratando esse jogo como, cara, se a gente passar esse jogo é histórico, né? E a gente conseguiu passar e fazendo 3 gols no cara,
com o time completamente deles, não tinha nenhum desfalque, acho, pelo que eu me lembro. Eu acho que o Bruno Henrique não jogou com a gente, né? Na ida não jogou, na volta ele joga. Então, era assim, o Flamengo completo não tem nenhuma desculpa para eles usarem, porque realmente, como você falou, assim, o jogo foi uma loucura, mas o que vai ficar é o 3-0 que a gente meteu nos caras e passou pra final. Esse jogo foi um dos jogos que eu mais aproveitei para ver reação na internet depois, assim, eu tô até hoje vendo reação de flamenguista, porque a gente já sabe como flamenguista é, e com tudo isso que eu citei, assim, os caras tinham certeza que iam passar, e entrou pra nossa história, hein, independente do resultado da final, né? Exato, acho que esse jogo aí, não sei até que ponto que os jogadores tiveram o psicológico também afetado por essa questão da soberba, porque existia uma soberba muito grande nesse Flamengo. Aliás, existe uma soberba muito grande no Flamengo desde sempre. Sim. E, cara, o 3-0 é muito emblemático, né? Porque a gente podia ter ganho de um só e dava boa. Sim. Mas, enfim, no primeiro tempo o Flamengo foi uma bagunça tática, refletia muito do que era o trabalho do Renato Gaúcho, e o Atlético foi perfeito taticamente. Eu acho que se tem um jogo que tem que pegar e colocar pra esses caras e falarem: repitam o que vocês fizeram aqui, acho que é esse jogo. Foi extremamente intenso na marcação, principalmente no meio de campo, tanto que o primeiro gol, o lance do pênalti, né, sai numa roubada de bola do Cittadini, que ele tá ligado, mordendo, rouba a bola e já aciona o ataque, e muito bem a linha de zaga, a gente não teve praticamente nenhuma falha, assim, todos os jogadores jogaram bem, e o placar refletiu muito do que foi a proposta do Atlético. O Atlético não foi lá para jogar se abrindo e se expondo pro Flamengo, e o Flamengo não soube furar a defesa do Atlético, por mais que empilhou chance de gol, chutou tudo para fora, e o Atlético foi cirúrgico nas 3 que foi no gol, que eu não sei se o pênalti dá para contar tanto, né? Foi pênalti, mas nas 3 bolas que teve, fez os 3 gols e jogou uma partida perfeita taticamente. Acho que o que vale é isso também, para dar uma animada para esse jogo da final, porque se a gente conseguiu fazer isso contra o Flamengo, a gente consegue também fazer alguma coisa que anime o torcedor e que seja suficiente para ganhar também do Atlético Mineiro. Vamos ouvir o gol do Zé Ivaldo, cara, que foi um golaço, a narração do Marcelo Ortiz. Zé Ivaldo, hein? Fez a finta, dominou, saiu do grande, lançamento cumprido, Zé Ivaldo, 3 dedos, Zé Ivaldo, que bola, abriu Pedro Rocha, se manda pela ponta esquerda, recolheu, fez a finta, dominou, soltou de volta, Zé Ivaldo, faz Zé Ivaldo, classificou, é rede! Adilson Batista completamente ensandecido do lado do Ortiz. Tem na internet pra assistir. Rubro-negro classificado em pleno Maracanã. Rubro-negro faz um placar clássico em pleno Maracanã. Zé Ivaldo, gigante, monstro. Tchau, Flamengo, tchau, Flamengo, tchau. Tchau, Renato Gaúcho, já virou freguês do Atlético Renato Gaúcho na Copa do Brasil. Tchau, Flamengo, tchau, Renato, a decisão é do Furacão, quem manda é o Furacão, o Furacão elimina o Flamengo. Sente a pressão, Mengão, sente a pressão do Furacão, classificado em pleno Maracanã. Zé Ivaldo faz um golaço histórico no Maraca, aos 44, apagar das luzes, 44 de bola rolando. Cara, que golaço, e continuando a história que eu disse lá, que sempre que o Atlético chega na semi, o Atlético passa pra final, né? Tomara que continue assim. Vai continuar, a gente vai chegar mais vezes aí. Mas enfim, golaço do Zé Ivaldo pra fechar. Acho que o Zé Ivaldo, se duvidar aí, se o Atlético continuar do jeito que tá, o Zé Ivaldo tem tudo pra ganhar todos os títulos possíveis com o Atlético, porque, enfim, é um cara que tá se firmando agora também, se não for vendido e tudo, e já é um grande vitorioso. E nessa Copa do Brasil, vale ressaltar também, o Zé Ivaldo fez o nosso gol da classificação contra o Santos. Aquele gol não chegou a ser o da classificação, porque o Atlético já estava com a vantagem, mas a gente ganhou o jogo de 1-0, gol dele, então é justo dar esse crédito também. Sim,
E agora o primeiro lugar, que eu acho que não tinha como ser outro jogo, né, Marcão? E o primeiro lugar, pra hypar mesmo, botar aquele sentimento de conquista nos atleticanos, pra dar a esperança que a gente precisa pra essa final contra o Galo, que é o Atlético e Inter, o jogo da Sirineta, o jogo do título, aquele jogo que a gente fez bonito lá no Beira-Rio, muito atleticano lá, e comemoramos um título com um roteiro. Não foi que nem o da Sul-Americana, que foi um roteiro para matar as pessoas do coração, mas foi um roteiro onde o Atlético se impôs e efetivamente foi o melhor time naquele momento. Ganhamos o primeiro jogo de 1-0, o gol do Bruno na arena, num jogo duro contra o Inter. Os caras endureceram o jogo, mas o Atlético foi muito bem, aproveitou a chance que teve. E no jogo do Beira-Rio, eles estavam muito inflamados, eles queriam muito aquele título, dava pra ver que eles estavam mordidos, até pelas declarações do Guerreiro e tudo, mas isso acabou servindo de combustível pro Atlético se fortalecer mentalmente e fazer um gol no primeiro tempo. O gol do Cittadini, óbvio, a gente só lembra do gol do Rony ali, porque eu tenho até dificuldade de falar que o gol foi do Rony, porque o lance foi tão bonito, né? Eu já falei isso aqui, acho, cara. Um dia eu vi uma pessoa que tatuou quem fez o gol da final, daí tava certo. Eu falei, cara, mas o gol não foi do Cirino? Depois que eu paro pra pensar, né? Então, e enfim, não... Mas, cara, que você falou desse gol do Cittadini, a gente tava bem reto, né, no gol. E daí, cara, a hora que o Cittadini chuta, parece que a bola demorou uns 15 minutos pra entrar, né? Porque ela vai pingando e de onde a gente tava, só dá pra saber que é gol quando bate na rede, né? Que a gente, pra quem foi, lembra que a torcida do Atlético reto e era no gol oposto, né? E daí aquela bola foi pingando, e a hora que ela bate na rede que a torcida percebe que foi gol, né? Cara, sensacional, realmente. Precisamos falar muito mais sobre Cittadini aí nos próximos tempos, porque também tá se provando um cara bastante importante. E daí, cara, eu acho que o Atlético leva o gol ali, né? Fica um jogo tenso em certos momentos ali, o Atlético conseguindo se segurar bem. Kelvin fez uma partida horrorosa, saiu porque realmente estava sentindo. Mas assim, eu acho que é a melhor história se alguém pudesse ter escrito uma história de título da Copa do Brasil, de um título inédito. Acho que esse final seria o que o torcedor queria, né? Acho que o que o torcedor queria, daí isso. É diferente de 18, né? Que é o que o torcedor ganhar. O único jeito que você não quer ganhar, pênalti pros caras aos 5 da prorrogação. Isso. Mas esse com 2 vitórias, acho que o ganhar o jogo de 2-1, por mais que o título ali naquele momento que sai o segundo gol já tava na nossa mão. Sim. Os caras já estavam tudo desfigurado, enfim. E o Atlético faz um gol do jeito que com um drible absurdamente bonito, uma jogada bem finalizada, no final, né, no último lance do jogo, pra acabar, os caras batem no meio de campo e acaba o jogo. Mas falando de consistência, o Inter ele não foi extremamente perigoso durante muito tempo. Ele teve as suas chances, para não dizer que não teve, assustou o Atlético, o Santos teve que fazer algumas boas defesas, mas não foi um volume de chances uma atrás da outra. O Atlético soube amorcegar bem o jogo e ganhar com propriedade as 2 partidas, tanto na Arena quanto no Beira-Rio, e acho que isso que vale bastante pra gente, né? Eu acho louco lembrar também que a nossa zaga não tinha Thiago Heleno, né? Que é um cara que dá essa segurança normalmente quando a gente tá passando por esses perreios aí, cara, que a gente espera que alguém mate a responsabilidade que normalmente o Thiago Heleno faz. O Atlético não tinha o Thiago Heleno, né? O Bambu, quem que era o outro zagueiro? O Léo Pereira. E jogaram demais nesses últimos tempos, tanto que os dois saíram. O Léo Pereira foi pro Flamengo e o Bambu foi pra França, né? Então é legal de lembrar disso, assim, também. O Bambu, nos últimos minutos de jogo, levou uma bicuda na cara do Márcio Azevedo. Ficou com o zoião inchado, não enxergava nada. Mas o Atlético realmente segurou muito bem ali esse jogo. E a gente vai ouvir uma narração que é muito bem difundida, que muita gente já ouviu bastante, mas eu acho que ninguém nunca vai enjoar, né, cara? Eu acho que por 2 motivos, né? Primeiro que é um dos maiores títulos da história do Atlético no momento, e que agora foi feita pelo saudoso Jacir, né, cara, que realmente colocou pra fora todo o sentimento do Atlético, juntando o fato de ter sido um gol e que o Atlético tava garantindo um título. Vamos ouvir.
Pra ele, Cirino, escapou do adversário, escapou da falta também, prende a bola lá na frente pra segurar, pra vir o título. 51, vamos pra 52, ele passa entre as pernas do adversário, faz boa fita, que jogadaça, Cirino, que jogadaça, mais uma entortada, meteu pro meio pra pintar mais um gol, bola batida pro gol, é campeão, é campeão, é campeão, Rony, é campeão, Rony, tá lá, 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 é campeão da Copa do Brasil, Furacão! Gol! Golaço rubro-negro! Golaço do Atlético! Que jogada! Espetacular, seu Marcelo Cirino, marcado por dois, entre as pernas de um dos marcadores, pega na esquerda, ganha, ajeita, coloca na área, ajeita para a chegada do outro lado, em liberdade do Rony, o Rony estufa! O Rony estufa! O Atlético é campeão, respeitem! Respeitem! Respeitem o futebol do estado do Paraná! Respeitem o Clube Atlético Paranaense! Respeite essa camisa que só se veste com amor! Você tem que respeitar! É um gigante, mais um título, em pouco tempo mais uma grande conquista, o jogo termina, comemore, torcedor do Atlético, comemore, gente rubro-negra, o Atlético vence em casa, vence aqui por 2-1, se agiganta, e o coração do torcedor atleticano transborda, o coração do torcedor atleticano nesse momento bate acelerado, não sabe se fica no mesmo lugar, se desloca dentro do peito. É isso aí, cara, monstro demais e vai ficar na história aí, né, cara, por vários motivos. E esse jogo aí, cara, graças a Deus, nós dois, né, Marcão, tivemos a oportunidade de estar lá. Exato. Eu tava cagado já, não tava nem enxergando um passo na minha frente, porque fico muito nervoso, cara. Fico muito nervoso. Esse valeu o nervosismo. Eu fiquei muito nervoso também, acho que foi uma experiência de estádio diferente pela tensão, por ser a gente vislumbrava, o nosso time era bom, pô. Sim. E daí eu ficava pensando, puta, a gente chegar com esse time bom e não ganhar, cara, esse time é muito bom e tudo. E a gente ganhou o jogo e, sei lá, a experiência assim como um todo, até hoje eu não consigo descrever direito o que eu senti no estádio. Eu lembro muito bem, muito nitidamente durante o dia, o esquenta da torcida lá perto do estádio. Depois a polícia do Rio Grande do Sul foi muito bem, deixou a gente dentro do estádio, tirou a gente da cidade depois num comboio, todos os ônibus do Atlético, não teve confusão nesse sentido. E eles também, boa parte da torcida organizada deles estava lá no meio da nossa confraternização junto com a Fanáticos. Acho que não teve muito problema em relação à torcida, então foi bem legal. E, porra, a gente ganhou lá com um gol insano. Enfim, porra, não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar, eu acho que é isso. Foi uma... É um título que coloca o Atlético num patamar nacionalmente elevado. Ele, pra mim, é maior do que a Copa Sul-Americana. Pra mim é mais... não sei se é mais difícil hoje em dia, mas ele é um título que tem um peso maior. Acaba enfrentando adversários nacionais que são sempre postulantes a título de Libertadores. Então acho que ganhar a Copa do Brasil coloca a gente num nível ali mais próximo da Libertadores, diferente da Sul-Americana. E, cara, foi a primeira vez que a gente ganhou, né? Foi Sim. A primeira vez que a gente ganhou e foi algo que marcou aí todos os torcedores, até que não tava lá. E com a narração do Jacir ainda, emociona ainda mais, que essa com certeza é uma das narrações mais históricas que a gente tem no futebol paranaense de maneira geral. E temos mais uma chance, né, Marcão? Agora aí, se você não... Acho que o torcedor do Atlético não estava ansioso o suficiente. Agora eu tenho certeza que a gente conseguiu deixar um pouquinho mais aí, a gente relembrando os nossos melhores jogos, aí, os jogos mais memoráveis
na nossa opinião, né? Lembrando que você também pode dizer os jogos que... Tem jogos que podem ser memoráveis porque você passou perrengue, porque você lembra de algum dia, você lembra coisa. Conte pra gente, a gente gosta muito dessas participações, principalmente nos comentários do YouTube. Comentem mais no YouTube lá, apesar inclusive do grupo que tem comentado mais dentro do grupo. Comentem no YouTube porque isso ajuda a gente também. Estamos chegando quase nos 1000. Lembrando que a gente quer chegar nos 1000. A nossa ideia pro ano que vem é começar a fazer esse programa que sai na verdade é no final da semana aí, que a gente tem lançado na sexta. A gente quer começar a fazer ao vivo e o outro daí a gente grava, mas para isso a gente quer chegar aos 1000 inscritos, então ajude a gente lá pro ano que vem a gente começar o ano com lives já. Certo, Marcão? Agora a gente volta na sexta-feira para falar exclusivamente sobre a final de 2021. Exato. Vamos mandar um salve principalmente pro Thiago, mano lá do grupo, conheci ele no jogo. Super gente boa, temos história legal como atleticano. E mandar um salve especial pra ele, pra você, todo mundo que acompanhou. Show. Na sexta-feira, esperem. Esse foi só um aperitivo. O programa de sexta-feira vai ser focado 100%, né, no jogo, no primeiro jogo ali. A gente vai falar um pouquinho do segundo, mas mais do primeiro, porque provavelmente vai ter programa também entre as duas finais. E esperem, acompanhem com a gente. Espero que no dia 16 a gente grave com faixa no peito. Nossa, se Deus quiser. Obrigado, galera. Como eu falei, se inscreva no canal aí, dê um like, faça tudo aí que vocês sabem que tem que fazer no YouTube para ajudar a gente. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até sexta-feira e é nóis.